Crossdressers e trans sempre existiram. Elas fazem parte importante da história antiga. Muitos atores masculinos interpretavam papéis femininos nos teatros, como na Roma Antiga, na Grécia, e também tem evidências de trans, como Heliogábalo, que foi uma ex-imperatriz romana. Havia uma diferença na questão da aceitação das crossdressers e das trans, em relação à visibilidade também. Embora as crossdressers eram mais utilizadas para um alívio cômico, para a arte, as trans já tinham uma dificuldade maior na questão da aceitação. Mas nada disso as impediu de existirem e de fazerem valer esse direito de existir. E é esse o meu papel. Eu tenho realmente como objetivo que essas pessoas possam ter o direito de existir e de ser aquilo que elas querem ser. Porque eu atendo crossdressers e crossdressers também que transicionam, ou seja, as trans que se tornam trans. E o que eu observo é que muitas crossdressers sofrem por não poderem sair montadas nas ruas, assumirem sua expressão de gênero, assim como as trans, que sentem que até depressão, porque elas sentem que estão interpretando um papel, sendo aquilo que gostariam que elas fossem e não o que elas são e o que elas gostam de ser. E eu sou Marcela Moretti, psicóloga das crossdressers, e hoje eu vou conversar com vocês sobre a diferença entre as crossdressers e as transgênero. E para isso eu vou precisar explicar várias questões, como identidade de gênero, expressão de gênero, sexo biológico, gênero, binárias, as trans binárias, as trans não binárias. Então fica aqui comigo até o final, porque se você não sabe a respeito desses termos, você vai aprendê-los hoje e a gente vai ter aqui um bate-papo bem gostoso, tá bom? A gente vai ter uma conversa bem legal. E depois vocês comentem aqui nos comentários, tá bom? Então vamos lá. A gente sabe que a comunidade LGBTQIA+, tem ajudado muito na questão de aumentar aí as identidades de gênero e as pessoas se sentirem mais confortáveis com essas denominações. Mas, embora ainda exista assim muito preconceito, falta de informação, então as pessoas elas não entendem exatamente alguns termos que passaram a ser falados hoje em dia. Um deles é a questão da identidade de gênero. Porque a identidade de gênero, ela tem a ver como a pessoa se sente em relação ao gênero. Então, isso independe do seu sexo biológico, ou seja, o sexo biológico são aquelas características que a gente recebe quando nasce. Então, são os nossos cromossomos, os nossos órgãos genitais, os nossos hormônios, que caracterizam lá para o médico se a gente é homem ou se a gente é mulher. Mas, às vezes, a pessoa ela não se reconhece como esse gênero feminino ou masculino. E para isso a gente precisa falar sobre o gênero. O gênero, ele tem mais a ver com uma construção de valores, de tradições sociais, do que é feminino, do que é masculino. E muitas pessoas, principalmente muitos homens que eu atendo, não se identificam
com esse gênero que foi lhe dado quando nasceu. Mas existem mulheres transgênero também. Mas vamos lá. Então, as trans são pessoas que têm uma identidade de gênero diferente daquela com que foi estabelecida para ela quando ela nasceu. Porém, tem uma coisa aqui que eu acho muito importante falar. Não necessariamente uma trans vai ter uma disforia corporal, ou seja, se sentir desconfortável com o seu próprio corpo. O que quer dizer que o que caracteriza uma trans tem muito mais a ver com a questão da sua identidade de gênero do que com essa mudança corporal. Embora muitas tenham essa questão de realmente querer fazer a redesignação de sexo, a mudança de sexo, hormonização, né, a terapia de reposição hormonal, mas isso não é geral. Isso não é necessário para caracterizar uma pessoa como trans, tá bom? Agora, as crossdressers, embora tenham algumas que gostariam dessa passabilidade, ou seja, de passar como mulheres, na maior parte das vezes elas gostam de estar como mulheres, ou seja, por um período, uma coisa transitória. As trans não, elas querem ser permanentemente mulheres. O que acontece é que as crossdressers, elas, embora tenham algumas que têm a passabilidade, que são muitas vezes as que acabam se tornando trans, muitas se satisfazem às vezes com coisas pequenas, como com uma lingerie, que isso é o suficiente para elas já se sentirem felizes. Outras já precisam utilizar maquiagens, já precisam fazer uma produção maior que as tornem mais passáveis. Elas usam perucas, elas usam roupas específicas, mas até o que torna o crossdressing tão versátil e especial é justamente isso, porque a crossdresser, ela pode tanto fazer uma produção, uma montagem completa, quanto utilizar apenas uma peça de roupa ou outra, que ela já vai estar fazendo seu crossdressing. Então a diferença está aí. O crossdressing, em termos técnicos, ele é uma mudança na expressão de gênero. Então, a pessoa, ela expressa o seu gênero ali diferente. É temporário. As crossdressers, não necessariamente, elas têm uma identidade de gênero diferente. Algumas, como eu disse, que estão transicionando, sim. Mas na grande parte dos casos, são homens cisgênero, heterossexuais, que gostam de estar mulher por um período. Também eu quero falar com você sobre a diferença das trans binárias e das trans não binárias. Transbinárias são aquelas que se identificam com um gênero, ou seja, geralmente masculino ou feminino. As trans não binárias são aquelas que não se reconhecem como um sexo feminino, masculino ou outros. E também tem aquelas que têm aquela fluidez de gênero, então elas podem oscilar entre um gênero e outro. Então essas são as características das transbinárias e não binárias. E a gente tem que observar também que existe aí um preconceito muitas vezes
em relação tanto às crossdressers quanto às trans, até por falta de informação. Mas, como eu disse, elas sempre existiram e elas lutam por esse direito de existir. Em relação das crossdressers, de saírem montadas, e as trans também, principalmente por essa questão delas sentirem que estão vivendo um papel. Elas entram muito em depressão. As crossdressers, por não poderem ser aquilo que elas querem ser naqueles momentos. E as trans, porque elas precisam ser uma coisa que elas não são o tempo todo. Então, a gente precisa lutar para que essas pessoas possam existir e ser do jeito que elas querem ser. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu fiz com muito carinho. Então, eu quero deixar aqui meu beijo carinhoso, principalmente para as minhas pacientes queridas, crossdressers e trans, as que estão transicionando também. E me siga no Insta, @MarcelaQMT, agende a sua sessão online. Eu faço psicoterapia com valor social para as crossdressers e para as trans também. E também se inscreva aqui no canal, ative as notificações. Eu sempre vou fazer conteúdos importantes sobre crossdressers e crossdressing. Um prazer enorme ter você aqui comigo novamente. Um beijo enorme, com todo carinho para você. E até o próximo vídeo.